Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Juízes, no capítulo de número 6, que diz assim: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com seu gado e suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito. Porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e um caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre essa rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: Que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome: O Senhor é paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: Leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Zerá, que está junto ao altar.
No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Zerá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado e o poste da deusa Zerá, que estava junto dele, cortado. E o ferido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: Quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: Quem fez isso foi Gideão, filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Zerá que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defende a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Azer, a Zebulon, a Naphtali, que foram e se encontraram com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: Se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: Não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que dessa vez só a lã esteja seca, que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por mais essa magnífica porção da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, o nosso Salvador, Criador dos céus e da terra, doador e sustentador da vida. Nós nos achegamos com ousadia e com muita alegria e gratidão no coração na Sua presença, através do novo e vivo caminho. Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Ele, como ovelha muda, foi ao matadouro, se ofereceu como sacrifício vivo, santo e vicário em nosso lugar, para pagar os nossos pecados, para purificar as nossas vidas, para perdoar todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, e para nos reconciliar com o Senhor. Por isso nós louvamos o teu nome, ó Senhor Jesus. Nós agradecemos a ti, Pai, porque o teu Espírito encontrou lugar na nossa vida e o Senhor veio ao nosso encontro, se revelou a nós e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fez de cada um de nós herdeiros do Senhor, filhos de Deus, cordeiros com Cristo. Muito obrigado pelo plano eterno de salvação em Cristo Jesus e porque a tua graça nos alcançou. Como muito bem diz o apóstolo Paulo, pela graça nós fomos salvos. E isso não veio de nós, isso é graça, é dom de Deus, para que nenhum de nós se exalte. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos alcançou.
Muito obrigado por essa porção da sua palavra, que nos mostra que, mesmo quando estamos afastados do Senhor, quando nos voltamos inteiramente para o Senhor, quando oramos, quando buscamos a tua face, quando suplicamos por perdão, por misericórdia, por ajuda, por auxílio, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos orienta, o Senhor nos fortalece e o Senhor nos dá vitória. Muito obrigado por esses homens extraordinários, segundo o autor aos Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno. Deram a sua vida em prol do teu reino e deixaram registrados na tua palavra todo o plano eterno da redenção em Cristo Jesus. Assim como o Senhor foi com Gideão, o Senhor também é conosco. Assim como o Senhor deu ousadia, coragem, força, vigor a Gideão, que o Senhor também assim faça conosco. Que possamos pelejar no nome do Senhor dos Exércitos, que possamos lutar as nossas batalhas em o nome do Senhor Jesus, e que o Senhor vá conosco. Que o Senhor esteja operando em nossas vidas libertação, reconciliação, comunhão. Conduze-nos, Senhor, a uma vida de total devoção e dependência do Senhor. Ensina-nos a desenvolvermos as nossas práticas devocionais, a oração, a leitura bíblica, a meditação na tua palavra, o estudo da tua palavra, o jejum, a vida comunitária, a adoração comunitária. Ajuda-nos a desenvolver o culto doméstico nos nossos lares. Senhor, faça de cada um dos nossos lares um local de adoração. Visita, Senhor, nesta hora os nossos entes queridos, os nossos lares, as nossas famílias, trazendo paz, trazendo reconciliação, trazendo amor, trazendo comunhão. Visita, Senhor, aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, que estão, Senhor, necessitando de uma intervenção sobrenatural do Senhor. Clamamos, Senhor, que o Senhor traga paz aos corações, que o Senhor acalme a mente e o coração de cada um destes que está angustiados, aflitos, transtornados, perturbados, estão sofrendo angústia e dor. Que o Senhor, pelo poder da ação do Espírito Santo de Deus, traga paz ao coração neste momento. Aqueles que estão sendo medicados, que a medicação faça o efeito esperado e que tudo entre na normalidade, para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Clamamos pelos nossos enfermos que sejam curados, restaurados a sua saúde. Clamamos também, Senhor, em favor da tua igreja, que a tua igreja cresça, que a sua igreja se fortaleça, que a sua igreja seja verdadeiramente luz em meio às trevas. E quero no dia de hoje terminar esse pequeno período de oração, é, reproduzindo a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós oramos agradecidos no único nome pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.